Pai querido e amado, nós te louvamos, ó Pai, por estarmos diante da Tua presença, nesse culto que nós fazemos a Ti, nós Te adoramos, nós celebramos o Teu nome, glorificamos o Teu nome, nós Te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui diante da Tua presença, e nós sabemos que os céus já estão abertos nessa casa, nós já temos essa convicção, nós já sentimos aqui, Senhor, a experiência da presença, Senhor, do fogo do Teu Espírito Santo nessa noite aqui. O Senhor já tem falado conosco através, Senhor, de tudo aquilo que nós já fizemos até aqui nesse culto, seja num abraço de alguém lá na entrada da igreja, seja através aqui dos recados, das ofertas, ó Pai, desses louvores tão maravilhosos que nós entoamos aqui. E agora eu quero pedir, Senhor, mais uma vez, que o Senhor perdoe, Senhor, os meus erros, os meus pecados, as minhas limitações, mas usa-me, Senhor, com misericórdia, para a glória do Teu nome, como um instrumento nas Suas mãos agora, Pai, para que essa palavra alcance vidas, alcance corações, e todos nós aqui como igreja possamos cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. Essa é a minha oração, Senhor, ministra a nós, ministra a Tua igreja nessa noite, ministra a nós toda a verdade das Escrituras Sagradas, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Mateus 28, 18 ao 20, o Mateus vai por lá, o Mateus, que você já conhece de cor, esse versículo, posso ouvir um amém? Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós começamos na semana passada algo que eu creio que vai virar uma série de mensagens de 77 capítulos aqui, tudo bem? Uma série de mensagens que nós temos muito aqui a falar sobre, e você já vai poder ouvir essa palavra no Spotify, no YouTube, mas eu quero fazer um recap aqui, se caso você não ouviu essa palavra, se você não esteve aqui conosco no último culto, mas se você esteve, vai ser bênção também para a sua vida, porque a palavra de Deus diz que a gente deve dar mais atenção, amém? Às palavras, às verdades que nós já ouvimos. Então eu vou recapitular com você aqui, porque na semana passada a gente começou a falar sobre alguns fundamentos, e nós começamos esse culto com uma pergunta. Que pergunta era? Como mudamos o mundo? Ou como mudar o mundo? Como mudamos o mundo? Então essa era a pergunta que nós começamos, e nós falamos aqui na semana passada que essa mensagem, esse ensino sobre discipulado é algo que vai assentar aqui um fundamento da One Hope nos próximos anos. Quem crê diz amém? Então nós entendemos aqui, amados, que para transformar o mundo, a transformação do mundo, ela não acontece em grandes multidões impessoais, tudo bem? Mas de uma pessoa de cada vez, de um em um, essa mudança acontece, de uma em uma família, de uma em uma pessoa de cada vez. E nós resgatamos também aqui uma verdade que a Bíblia traz para nós acerca da nossa identidade, que a palavra de Deus nos chama de discípulos, e durante muito tempo a gente não usou mais essa palavra, nós
nós usamos, quem que você é? Eu sou crente, eu sou cristão, não tem nada de errado nisso, amém? Quem é cristão e quem é crente aqui diz amém. E quem é discípulo de Jesus aqui diz amém. Então eu percebi que tem mais discípulos do que cristão e crente, então é isso. Então a gente precisa ser discípulo aqui, tudo bem? Então, o discípulo aqui, ele não é alguém que apenas consome conteúdo, nós falamos sobre isso aqui na semana passada, mas discípulo, alguém que caminha corpo a corpo com alguém, transferindo vida, gerando um legado para a próxima geração, seja geração de sangue ou seja geração espiritual. E nós tivemos aqui um grande confronto aqui na mensagem da semana passada, porque nós fizemos um diagnóstico. Que diagnóstico foi esse? Um diagnóstico de orfandade espiritual. Porque nós percebemos que nos últimos anos, amados, não somente na One Hope, mas as igrejas, de uma forma geral, tentaram produzir discípulos em massa, tentaram produzir discípulos com programações, e aí nós viramos meros espectadores, porque eu venho para cá, eu coloco um telão, coloco uma banda bacana, né? Tem um jeito de fazer igreja, de ser igreja, e você gosta, mas daqui a pouco você é um espectador, e daqui a pouco tem outra igreja ali no outro bairro, ou ali na frente um cara vai lá e faz uma igreja maior, ou um prédio mais bonito, e coloca uma placa mais bonita, e coloca um LED no lugar de um projetor, e aí a gente vai para lá, porque agora aquela igreja é a igreja do hype, é a igreja do momento, e daqui a pouco vem uma outra igreja, que o cara coloca telão no teto também, e coloca telão no piso, porque já vi. Então, e aí a gente fica à mercê de algo para suprir a nossa expectativa como espectadores, mas nós não fomos chamados por Jesus para sermos espectadores. Quem está comigo diz amém. Nós somos discípulos de Jesus, e se nós somos discípulos de Jesus, não importa o tamanho, ou a dimensão, ou a quantidade de LED ou de luz que tem no nosso prédio, importa as pessoas que sentam do nosso lado, e o nível de transformação que elas recebem a partir do convívio com você. Tem alguém me ouvindo? Então, discipulado, nós falamos aqui, é algo que não se gera em programas, sabe, nós descobrimos, olhando para várias igrejas no mundo hoje, que o resultado de tentar gerar discipulado em massa, o resultado foi um resultado muito silencioso. Que resultado foi esse? Foi uma quantidade gigante de cristãos hoje, ou de discípulos, que não foram discipulados. Então nós estamos gerando filhos espirituais, nós queremos cuidar de pessoas quando nós mesmos não fomos cuidados e discipulados. Mas Deus trouxe uma palavra para nós aqui, que nós, nesse tempo, nessa estação, nessa igreja, nós vamos fazer de tudo para que esse ciclo de orfandade acabe em nós. E nós somos o povo que escolhemos, que não vai parar em nós. Nós vamos reproduzir discípulos de Jesus para as próximas gerações. Então, amados, nós também aprendemos que discipulado não é uma agenda. Discipulado não é uma apostila que se faz de tantas e tantas lições, mas discipulado é baseado em paternidade, é em maturidade, é em cuidado. Discipulado é transferência de vida, e não dá para você transferir algo que você não vive. Nós também falamos na semana passada, eu estou fazendo esse recap aqui, porque antes de entrar no que eu quero entrar hoje, a gente precisa entender, amém? Então, nós aprendemos também sobre dois personagens. A gente viu ali o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo tinha, já no final da sua vida, no final da sua experiência de fé, da sua jornada, da sua carreira, ele tinha um filho na fé, que ele chama meu filho amado, que era, qual é o nome dele? Era Timóteo. E ele fala para Timóteo, Timóteo, é o seguinte, aquilo que você ouviu de mim, mas nós lembramos que Paulo já tinha ouvido muitas coisas antes,
Ele já tinha alguém que tinha sido discípulo de Jesus, que pregou para Ananias, que Ananias foi lá e discipulou Paulo, e daí Paulo agora está discipulando Timóteo, e ele fala para Timóteo: olha, meu tempo já está acabando, filho, meu tempo está acabando, já sinto que eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, mas pega tudo aquilo que você ouviu de mim, cara, e transfere para outras pessoas, que sejam idôneas a ponto de ganharem outras pessoas. Então Paulo está falando que não pode parar nele, e a gente em contraponto aqui, a gente ouviu também um outro personagem na Bíblia, chamado Ezequias, que Ezequias recebeu uma bênção de Deus, porque o cara ia morrer, mas ele ora, ele vira para a parede no quarto, ele chora, ele ora, e Deus fala para o profeta: volta lá, fala com ele, diga, eu vou dar mais uns dias a mais para ele aqui, e Deus dá mais 15 anos, e ele recebeu uma palavra de Deus, que era para colocar a casa dele em ordem. O que ele fez? Colocou a casa dele em ordem, amados? Não só não colocou a casa dele em ordem, como fez maior desordem. Ele falou assim, aí Deus fala assim: o negócio seguinte, vai vir aqui, Babilônia, você entregou, mostrou o tesouro, teu filho aqui vai ser levado como eunuco, vai acabar a tua geração, Ezequias não vai ter continuidade, porque você se preocupou só com você. E sabe o que ele diz? Não me importo, desde que não afete a minha casa, o meu sossego, desde que não me tire do sofá, está tudo bem, não me importa o que vai acontecer com a próxima geração. E de fato Deus encerrou a geração desse rei. Então esse era o contraponto. Se nós vamos seguir a direção que o apóstolo Paulo nos deu, de fazer discípulos e não parar em nós, ou se nós vamos seguir o conselho de Ezequias. E nós decidimos na semana passada que nós vamos seguir esse conselho do apóstolo Paulo. Quem vai seguir o conselho do apóstolo Paulo aqui? Quem? Não? Uns 4 só? Quem vai seguir o conselho do apóstolo Paulo? Amém, glória a Deus. Então, nós aprendemos sobre tudo isso, que discipulado não se faz sem coerência, porque a coerência, se não for coerente ao teu discurso, isso vai mais afastar as pessoas, mas a proximidade, ela vai fazer com que você viva integridade, porque nós jogamos basquete na semana passada aqui, quem lembra? Jogamos basquete. Vamos jogar basquete hoje de novo? Vocês querem, né? Fazer uma bagunça, né? Então nós jogamos basquete na semana passada. Você pode perceber, toda a igreja aqui, nós jogamos aqui um basquete, ninguém acertou. O único cara bom no basquete aqui fui eu. Era isso? Não, né? Por que só eu acertei e ninguém acertou a cesta aqui? Porque eu estava próximo. Então a gente aprendeu que o discipulado se faz com proximidade, a gente tem que estar próximo, e para estar próximo a gente precisa viver em integridade. Então é isso, basicamente a gente falou sobre isso aqui na última semana, nós entendemos o porquê, né? O porquê que nós devemos discipular, a gente falou sobre isso, e hoje nós vamos falar e vamos mergulhar um pouco não mais no porquê, mas nós vamos mergulhar no quem e como discipular. Então nós vamos continuar essa ministração na semana passada. O que é o porquê? O porquê é aquilo que nós falamos agora. Resumindo, é que discipulado não é um programa. Nunca vai ser. Discipulado nessa casa, na igreja de Jesus Cristo, independente de qual igreja que você faça parte, mas aqui especialmente, quero falar sobre nós aqui, amém? Então aqui, discipulado não é programa, discipulado é transferência de vida. E transferência de vida exige proximidade, exige coerência, exige quebra de ciclo de orfandade espiritual. Por quê? Porque nós queremos transformar a próxima geração. Quem está comigo diz amém. Então hoje, a gente aprendeu que esse é o porquê, nós vamos aprender, eu quero mostrar para vocês, então, o como e quem que nós podemos discipular, porque a gente tem dúvidas. Muitos irmãos já perguntaram: tá, pastor, beleza, mas como é que eu faço o discipulado então? Como é que eu discipulo? Você acabou com o discipulado, que eu cresci a vida inteira achando que o discipulado era fazer revistinha de 12 lição, discipulado era fazer um curso bíblico, vir na igreja. E agora, como é que faz? Vou te explicar como é que faz. E eu vou explicar um pouco mais a fundo para você, um trecho da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, lá no capítulo 4, vou pedir para você pôr lá, Mateus, para mim, por favor. Isso, lá do capítulo 4.
Eu quero ler com você. Ele diz assim, ó, a partir do versículo 1: como prisioneiro do Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então olha para quem está ao seu lado, que você tem que me suportar. E se suportar, não é, ai que saco, né, tem que suportar, não, suportar é dar um suporte, é tipo alguém que se apoia em alguém, tudo bem? Então você precisa ter uma estrutura para você suportar alguém, amém, amados? Façam todo o esforço, olha que Paulo está falando aos Efésios aqui, será que a gente está fazendo todo o esforço? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então faça um esforço para a gente ser unido, vamos se esforçar, a gente já falou sobre isso. E aí vem o versículo que é a base, é o tema do nome da nossa igreja, que aí ele vai dizer assim, por quê? Por que nós temos temos que nos esforçar para manter o vínculo da paz? E ele vai dizer, porque há um só corpo, há um só Espírito, há uma só esperança para o qual nós somos chamados, one hope, né? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E aí ele entra no versículo 7, diz assim, ó, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então ele está falando aqui, até o versículo 7, o apóstolo Paulo está falando aqui, cara, nós somos uma igreja, nós somos um povo, nós estamos unidos aqui, a gente precisa se esforçar, cara, precisa se esforçar para a gente ser um, porque nós temos um único Deus, um único Espírito, um único Pai, um só batismo, amém? A gente precisa ser um. Vocês estão comigo? Aí no versículo 11, ele vai falar a base para aquilo que nós vamos construir hoje aqui. Versículo 11 ele vai dizer assim, ó, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Por que ele separou alguns para apóstolos, alguns para pastores, alguns para evangelistas, alguns para mestres? Por quê? Pastores, né? Acho que eu pulei algum aqui. Por que ele preparou? Ele vai explicar ali no versículo 12, com o fim de preparar. Em algumas versões vai dizer assim, com um fim ou com a intenção de equipar, ou ainda com a intenção de aperfeiçoar. Então, com o fim de preparar os santos, ou com o fim de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado. Então vamos lá. Paulo está falando que ele deu uns para apóstolos, para pastores, mestres, profetas, né, evangelistas. Ele está falando ali que isso aqui é para quê? Para edificar o corpo, para preparar o corpo. Então ele deu dons, ele deu ministérios para a gente servir a igreja. Para quê? Para que a gente possa manter o vínculo da paz, que a gente possa ser um só. Mas aqui Paulo escreve uma palavra que muda muita coisa para nós. Porque quando ele fala ali, põe para mim no versículo 12, de novo, Mateus, ele diz assim, ó, com o fim de preparar. Eu queria que você sublinhasse na sua Bíblia aí a palavra preparar. Sublinha na sua Bíblia aí, preparar. Porque Paulo não escreveu essa carta aqui aos Efésios em português. E preparar para nós é preparar, tudo bem? Você vai lá, eu vou lá na casa do Dirley, ele vai preparar uma sopa no fogão a lenha para mim. Amém, Dirley? Isso foi uma indireta também, tá? Só entre nós aqui. Fica a dica. Então, nós vamos preparar, ele vai preparar. Então, para nós preparar, e a gente não dá muita intenção. Só que Paulo não escreveu em português essa carta. Ele escreveu essa carta em grego. Vocês estão comigo? Quem está comigo aqui diz amém. Se ele escreveu em grego, essa palavra que preparar ou aperfeiçoar significa catartismos. Catartismos. Repete comigo, catartismos.
É difícil, né? Eu não quero que você fale grego, não é essa a intenção, não é esse o objetivo, apesar de você falar grego, viu? Ensinei a falar grego na igreja, né? Você diz, o pastor está falando grego, tá mesmo. Mas essa palavra catartismos, aqui ela tem uma ideia mais ampla do que apenas aprender aqui, como a gente aprendeu ali, né, no português. O contexto desse preparar, desse aperfeiçoar, desse catartismos aqui, ó, ele tem a ver com 4 formas diferentes de nós prepararmos alguém. Então Paulo está falando para Efésios que Deus levantou algumas pessoas, pastores, apóstolos, mestres, tal, que nós precisamos discipular esse povo, precisamos cuidar desse povo para quê? Para a construção da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para edificar a igreja, amém? Então nós precisamos preparar. Então a base para um discipulado é o quê? De um em um. E para eu discipular de um em um, vocês estão comigo aqui, amados? Eu preciso aprender que eu preciso preparar essas pessoas. E esse preparar, nesse contexto grego aqui, significava, essa palavra era usada de 4 formas aqui, para preparar alguém para experimentar algo que ela foi criada para experimentar, mas que até então ela não tinha experimentado. Eu vou voltar porque isso aqui é importante para a gente seguir. Essa palavra preparar, que significa catartismos, ela tinha no seu contexto, na origem, no grego, ela era usada para 4 formas que nós vamos falar hoje aqui. De 4 formas. Se eu quero discipular alguém, eu quero preparar alguém, vou aperfeiçoar essa pessoa. Então eu vou me assentar com o pastor Andrei, e eu vou discipular o pastor Andrei. E como é que eu vou discipular? Eu vou preparar ele para quê? Para a edificação do corpo, para que ele faça parte do corpo, e ele cresça no corpo. De que maneira que ele vai servir no corpo? Aí conforme Deus dê para ele, se é apóstolo, se é profeta, se é pastor, evangelista, mestre, não importa, mas eu vou preparar ele. E esse preparar, que Paulo fala ali no grego, eu permitir que o pastor Andrei, ele experimente algo, que ele foi criado para experimentar, mas até então ele não experimentou ainda. Então eu vou preparar ele, para ele experimentar, para ele viver algo que ele foi criado para viver, mas até então ele não tinha vivido. Quem entendeu aqui diz amém? Isso é importante que a gente entenda isso. Como falei, hoje eu quero fazer de uma forma muito prática aqui para nós. Então, essa palavra catartimos, ela era usada de 4 formas aqui para ensinar como nós podemos discipular, fazer discípulos aqui de Jesus. E eu quero mostrar para vocês algo aqui muito interessante. Não está para mim, acho que aqui ainda funcionando, será? Deixa eu ver. Acho que eu tenho que ligar, né? Isso, está funcionando. Então eu quero mostrar para vocês como é que nós vamos fazer, de que maneira que são essas 4 formas que a gente pode fazer para a gente discipular na prática. Então hoje você vai sair daqui aprendendo como e de que forma você vai discipular. Posso ouvir um amém? Então a gente vai começar primeiro. Antes de a gente aprender como discipular, a gente precisa aprender quem a gente vai discipular. Quem? Tudo bem? Quem é que a gente vai discipular? Então essa é a pergunta. Quem que eu deveria discipular? Então a pergunta principal para a gente entender quem a gente deveria discipular está aqui, ó. Quem é que está no centro da sua afeição? Quem está no centro da sua afeição, da sua vida? Quem é importante para você? Quem já faz parte do seu vínculo? Quem Deus trouxe para você, que é próximo de você? Quem já faz parte do seu vínculo? Então vai ter algumas pessoas que fazem parte do seu vínculo de afeição. Então quem é que está no seu coração? Quem Deus já colocou no seu coração? Vocês podem desenhar esse quadradinho se quiserem na Bíblia de vocês, pode bater foto, o que você quiser, porque isso aqui vai ser a base que a gente vai, é uma das formas que a gente vai usar para a gente discipular. Então eu diria assim, ó, tem pai e mãe aqui? Tem pai e mãe aqui na igreja? Cadê os pais e mães? Está aí, ó, pai e mãe, você está aí. Então, o seu filho, sua filha, sua esposa,
marido, ou seu marido, esposa, eles estão a base, o princípio no meio do seu vínculo de afeição, amém? Seus filhos são os primeiros, são os primeiros ali, na prioridade no seu coração, amém? Já são prioridade para você. Então, nesse gráfico aqui a gente vai aprender, sabe, o que a gente precisa para a gente conseguir discipular essas pessoas que estão no nosso vínculo de afeição, e elas vão crescendo, porque você pode fazer, eu não trouxe aqui, mas talvez você possa fazer na sua casa. Aqui a gente desenhou um círculo de afeição, você pode talvez colocar aqui seus filhos, sua esposa, seu marido, aí depois pode fazer talvez um outro círculo em volta aqui, ó, e colocar outras pessoas além do pessoal da sua casa. Quem é que está no seu vínculo de afeição? Aí você pode fazer ainda mais um outro vínculo, outro círculo por fora, colocando ainda outras pessoas, e você vai colocar nesse vínculo de afeição, pessoas que trabalham com você, que são próximas de você, pessoas que você encontra todo dia, quem você está lá na academia, lá no seu trabalho, lá na faculdade, quem que é um amigão do peito, e são essas pessoas que nós vamos discipular, quem está próximo de você. E aí, você lembra que na semana passada, nós falamos um pouco sobre isso, e eu comentei que eu não tenho o mesmo crédito que você tem com o seu amigo, porque eu posso chegar lá e trazer toda uma pregação, explicar um monte de coisa para o seu amigo, e ele vai dizer assim, cara, mas quem que é esse cara aí? Né? Não conheço, mas ele conhece. Então você tem muito mais habilidades e condições de discipular essa pessoa que está próxima de você do que quem está longe. Então nós precisamos, todos nós que estamos aqui, nós aprendemos na semana passada que nós precisamos ser sal e luz nessa terra, amém? Amém, amados? Ou a Bíblia de você diz assim que o pastor de vocês seja sal e luz? Também, né? Mas não é só o pastor que tem que ser sal e luz, nós precisamos ser sal e luz. Então aqui, você vai discipular essas pessoas que vão estar no centro da sua atenção. Então, geralmente, quem é muito, muito próximo de você. E você vai trazer essas pessoas, seja pessoas, inclusive, que você lidera, pessoas que você cuida. Então, a gente vai aplicar isso aqui, inclusive, no nosso grupo pastoral aqui na igreja. A gente vai trazer isso aqui e a gente vai exercitar isso daqui e a gente vai colocar isso em prática. Então, primeiro, você precisa saber quem você vai discipular, quem está no centro do seu grupo de atenção. Eu começo discipulando minhas filhas, começo discipulando a minha esposa, que me dá trabalho, mas não, um trabalho que é bom, né? Um trabalho bom, não é? Você já entende, né? Entendeu? E é tão, sabe, é prazeroso demais se discipular quem está junto, primeiramente dentro do seu vínculo de afeição, tá bom? Porque aí você é transparente. Por que do seu vínculo de afeição? Porque essa pessoa do seu vínculo de afeição, ela sabe quem você é, ela conhece um pouco mais você, ela sabe do que você gosta, você sabe do que ela gosta, ela sabe se o que você está falando é só aqui, ó, é só da boca para fora, ela sabe se aquilo que você faz, e ela de verdade sabe que aquilo que você faz, fala muito mais alto do que aquilo que você diz. Quem você é, fala mais alto daquilo que você diz. Por isso que as pessoas do vínculo de afeição, nós temos um resultado maior no discipulado. Posso ouvir um amém? Amém, né? Glória a Deus. Então vamos lá, nesse primeiro quadrante aqui, eu quero que vocês escrevam, você pode fotografar como você quiser, mas a palavra restaurar, tudo bem? Restaurar. Então, eu identifiquei essa pessoa que está aqui que está no centro da minha afeição, e eu vou chegar agora, e eu vou trabalhar a restauração. Como restaurar? Essa palavra ali, do catartismos, no grego, como a gente estava falando, esse preparar, né, que Paulo usa ali, no português a gente leu, preparar, né, essa pessoa para a edificação do corpo. Então esse preparar, uma das características, uma das atribuições de preparar alguém, significa que eu preciso restaurar esse alguém. Então se eu quero preparar, eu usei o exemplo aqui do pastor Andrei, eu quero preparar o pastor Andrei para a obra do ministério, para ele viver, para experimentar aquilo que ele foi desenhado por Deus para experimentar. Então eu preciso o quê? Restaurar ele. Então eu vou começar discipulando essa pessoa a restaurar, mas restaurar o quê? O contexto aqui no grego
no contexto que significa restaurar aquilo que foi perdido. Pode ter sido perdido por alguma coisa, por alguma situação, pode ter sido perdido por um pecado que você fez, ou ter sido perdido por alguém que cometeu algo em relação a você. Então, nós vamos restaurar. E essa palavra aqui, catartimos, né, que ela era usada nos últimos 2000 anos, aqui ela descrevia esse restaurar como se fosse o trabalho de um artista, restaurando uma obra que não está mais na condição original. Você já viu aquelas restaurações de prédios antigos? Já viu, né? O pessoal monta aqueles andaime, aquela coisa bonita. Aqui na cidade tem, eles chamam de, como é que chama o nome disso? Hã? Não, mas restaurar um prédio que não pode demolir, tem que restaurar só ele. Patrimônio histórico. Então, é patrimônio histórico, né? Então a gente tem um patrimônio histórico aqui, aí vai a Eliane, a arquiteta, vai lá na prefeitura, eu quero demolir isso daqui, a prefeitura vai dizer assim, não, isso aqui foi construído em 1930, você não pode demolir não, Eliane. Você pode reformar, mas você tem que restaurar essa fachada aqui, não é isso? Você tem que restaurar isso aqui, porque isso aqui é um patrimônio histórico. Então, restaurar o quê? Vai alguém, você monta um andaime lá, faz o canteiro de obras, monta ali, vai alguém lá com uma escovinha, com um pincelzinho, tira de uma quebradinha, vai lá e põe uma massinha de volta, para tentar trazer o quê? Na característica original. Você já viu, não sei se você viu já, alguém que vai restaurar um quadro antigo, o cara está lá com um pincelzinho, ele passa um produto químico ali, ele toma um cuidado, por quê? Porque aquilo ali tem uma obra de arte, é de um valor imensurável. Então ele está restaurando aqui a sua condição original. Tem um irmão que ele restaura carro antigo, tem gente que gosta, quem já viu aqui, né, o pessoal restaurando carro antigo, carro placa preta, né, não é isso? Tem alguém que tem carro antigo aqui, restaurado aqui, não? Os irmãos que gostam, né? Os irmãos que gostam, né? Então, você tem ali um carro antigo, aí você tem aquele chevetão, 1979, é isso? Tem 79 Chevette? Tem, né? É 79 o teu, Ricardo? Não é? Mas você tem aquele chevetão maravilhoso, Deus está falando, né? Deus está falando. Você tem aquele chevetão lá, e você vai restaurar aquele chevette. Aquele teu volante meio torto, né? Que é quem teve Chevette já sabe o que estou falando. E você vai restaurar para deixar ele na condição original. Então, essa palavra restaurar é você trazer para a condição original mesmo. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou chegar para essa pessoa e eu vou trabalhar essa restauração. Então, o que ela perdeu? O que precisa ser restaurado na vida dela? Algo que ela viveu para ser. Eu diria para você que uma das primeiras coisas que você pode trabalhar para restaurar aqui é, quem sabe, o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? São 9, que faz parte de um único fruto, né? O fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, essa pessoa que eu vou restaurar aqui, ela perdeu a alegria. Por que você perdeu a alegria? Ah, cara, a vida está assim, está difícil, cara, e eu vou ministrar. Por que você perdeu a paz? Eu vou ministrar a paz. Por que essa pessoa perdeu a amabilidade dela, a capacidade dela de ser uma pessoa amável, de amar e de ser amável? Por que essa pessoa perdeu a mansidão? Como é que a gente pode trabalhar a mansidão? Aí eu vou trabalhar na vida dessa pessoa. Cara, eu percebo aqui, ó, isso que você está me falando é falta de domínio próprio. Ah, pastor, eu não consigo abandonar aquele pudim de leite na geladeira. Eu te entendo. Eu sei que é difícil, mas falta de domínio próprio. Amém ou não amém? Amém. Falta de domínio próprio. Aí você está lá no CrossFit, mas o cara não larga o pudim de leite. Vai. Não vai, né? Não vai, irmão. Se enche de açúcar. Fica todo inflamado. Aí está lá, e o cara perde, não consegue correr, mas está cheio de açúcar. Então, domínio próprio. Então, a gente precisa restaurar algumas coisas. Eu preciso trabalhar algumas coisas.
Então eu vou restaurar isso aqui, eu vou começar no discipulado dessa pessoa, eu vou sentar com o pastor André e vou dizer assim, pô, pastor, você tem que largar o pudim, cara. Tem mais domínio próprio. A história do espinho na carne, né? O pastor André contou para nós na quinta-feira, inclusive na quinta-feira nós temos um estudo maravilhoso de Romanos, ainda está no começo, dá tempo de você pegar, você tem que vir aqui na quinta-feira. Ele falou que tinha um irmão, que um dia foi pedir um conselho para ele, e o irmão não queria abandonar o pecado, falou assim, não pastor, eu sei, já aprendi que esse pecado aqui é o meu espinho na carne. Ele falou assim, quase, pastor André, ele não falou, mas a vontade deu, né, de dar um pedala Robinho nele, amém? Hoje já nem sabe mais o que é pedala Robinho, né, tem alguma geração que nem sabe mais, né? Mas para quem sabe, né, que é pedala Robinho, já entendeu a dica. Então a vontade é dar um pedala Robinho, por quê? Porque não tinha domínio próprio. Então eu vou chegar para o irmão, não, você está errado, você tem que ter domínio próprio. O pecado não pode mais habitar em você, irmão. E aí eu vou discipular essa pessoa, restaurando isso nessa pessoa. Então identifique aqui, quem sabe, com o fruto do Espírito, qual dessas características do fruto do Espírito ali você pode começar a trabalhar na vida dela. Então muitas vezes, amados, esses frutos foram roubados de nós, ou seja, pelo nosso pecado ou que alguém fez na nossa vida. E isso impede muitas vezes da gente, sabe, sentir, da gente agir, da gente ter esperança de como Deus planejou algumas coisas. Por quê? Porque a tua alma está ferida. A alma da gente fica ferida, a gente sofreu um dano profundo na alma aqui, então isso precisa de restauração. Então o nosso papel, amados, no discipulado é esse, ajudar a restaurar aquilo que foi perdido. Vamos aplaudir Jesus por isso? Segundo significado da palavra preparar, de cartasmos ali, é consertar. Então eu colocaria no quadrante superior direito, ali, a palavra consertar. Você pode escrever aí, se você está copiando, tirando foto, enfim. Consertar o quê? O que está quebrado. Consertar o que está quebrado. Então, no original aqui, ela descreve algo que tinha sido quebrado. Imagina um osso que foi quebrado, muito quebrado, e agora, para cicatrizar, não basta só cicatrizar, você tem que colocar no lugar. Eu, quando tinha uns 10, 11 anos, eu briguei com meu primo, e eu dei um soco nele, um soco na cara dele, mas ele tentou se esquivar, e na hora que eu dei um soco nele, eu peguei com essa pontinha aqui, sabe, do dedo aqui, pegou no canto, no supercílio dele, e quebrou isso aqui, mas foi sem querer o soco que eu dei, foi sem querer, aí eu dei um soco, e quebrou esse dedo aqui, e duas coisas que eu aprendi. Primeiro, que ele merecia, na ocasião ele mereceu ter levado aquele soco, mas eu tinha que ter dado cheio nele, né? Porque ele me encheu o saco, me encheu demais o saco. Só que esse dedinho aqui, eu fui para o hospital, e no hospital eles engessaram a minha mão. Eles falaram, pai, está aqui, vamos engessar aqui tua mão, tal, e engessou, mas engessou, não colocou no lugar. Então parece coisa de antigo, assim, sabe, de gente mais experiente, vamos dizer assim, mas quando chove me dói meu dedo. É verdade, eu não sei, tinha que pesquisar esse negócio aqui, se isso faz sentido ou não. Quem tem teve essa experiência já? Só os velhinhos aqui, né? É nós, estamos juntos, irmão. Me dói esse dedinho aqui. E aí, mas por quê? Porque cicatrizou fora do lugar. Então, amados, eu não sei se isso é verdade ou não, mas o fato é que né? Então, essa palavra ali de consertar aqui no grego, quer dizer consertar aquilo que está quebrado. Você precisa pôr essa articulação no lugar, para que ele possa cicatrizar da forma correta, da forma certa. Aquilo que estava deslocado, agora precisa ser colocado no lugar. A gente tem um irmão na igreja aqui, que você está pegando online, está escutando aqui, se tornou um visitante nosso, o diácono André, né? Então ele vai ouvir aqui agora, mas o irmão vem na igreja, e de vez em quando, o irmão, se ele dá um espirro, ele desloca o ombro dele,
Quantos de nós já vimos, já testemunhamos isso aqui? E ele fica com o ombro ali e chora de dor, porque está deslocado, não dá para ficar assim. Então o que tem que fazer? Ele tem que ir lá, alguém apoiar e fazer toda uma atividade lá para ele, para colocar o ombro de volta no lugar. Para quê? Para que seja curado, sarado, né, e fique de volta no lugar. Então essa palavra aqui no grego significa consertar, quer dizer, restaurar a vida de alguém. Sabe, amados, o que na sua vida foi ferido e não cicatrizou da forma certa? E eu acredito que muitos de nós, a gente pode ouvir isso aqui, testemunhos aqui na nossa conferência de casais, que também foi muito prática, simples e prática. Tantas coisas, às vezes no nosso relacionamento, no nosso casamento, na nossa vida, no nosso emocional, na nossa saúde, na nossa família. Quanta coisa que está desalinhada, que um finge que convence, outro finge que acredita. Quem está comigo, vai? Então a gente precisa alinhar, precisa consertar. Tempo não cura nada. Amém? Você tomou um café antes de vir para a igreja, tudo bem? Você tomou um café antes de vir para a igreja e você não lavou a louça, você deixou a louça lá na pia. Experimenta deixar aquela louça lá até na semana que vem, quando você vir na igreja de novo. Você vê se o tempo vai lavar aquela xícara. Lava ou não lava? Não lava, irmão. Você vai ter que ir lá e lavar, fazer a faxina. A vassoura não varre sozinha a sua casa, você tem que ir lá fazer. Então tem que consertar. E muitas coisas na nossa vida são assim, a gente, sabe, consertou, deixou cicatrizar da forma errada. Então discipular é eu chegar para alguém, eu vou chegar assim, o que está cicatrizado meio torto aí, para a gente poder consertar. E a gente vai resolver. Por essa atitude que você tem, da onde que veio a origem disso? Por que você fala isso? Por que você sente isso? Você vai descobrir que lá atrás alguém fez isso, lá atrás alguém feriu você, lá atrás o seu pai, lá atrás o seu marido, lá atrás a sua mãe, o seu irmão, não sei, mas alguma coisa aconteceu e machucou você. E você acha que está bem, mas colou errado. Colou errado. A pastora quebrou um vaso semana passada, um vaso lindo que ela gostou lá, e ela falou para mim assim, amor, cola. Eu colei, mas eu me esforcei muito para colar certo a base daquele vaso. Mas depois que ele colou, para minha frustração, eu coloquei o vaso em pé, colei errado. Então o vaso ficou manco. Então agora se eu vou usar o vaso, eu tenho que dobrar um papelzinho e colocar embaixo assim. Quem tem um tique nervoso, que você vai num restaurante comer e aquela mesa fica bamba? Meu irmão, chega a me tremer os dedos, me tremer os braços, me amortece. Não consigo comer assim, eu tenho que dobrar um guardanapo e colocar embaixo da mesa, para calçar a mesa. Mas alguém tem toque assim que nem eu? Irmão, nós somos tudo doente aqui. Então, precisa consertar. Terceiro quadrante, que eu colocaria aqui no canto inferior esquerdo, é prever. Não quero que você venha prever o futuro, no sentido que você pensou, né, ou com bolas de cristal, não é isso. Mas nesse quadrante inferior aqui, eu queria que você escrevesse aqui, sabe, prever. Esse prever é como preparar para o futuro. Eu vou prever o futuro. Então essa palavra no grego, katartimos ali, no original também, quando eu vou preparar alguém, vou preparar essa pessoa para que ela possa edificar o corpo de Cristo. Esse preparar significava prever, significa preparar essa pessoa para o futuro. Então esse prever aqui é o ato de eu abastecer essa pessoa, como se fosse abastecer um barco que vai entrar numa longa jornada, numa longa viagem. Você vai fazer uma viagem para São Paulo de carro, o que você precisa fazer? O trecho é longe, 400, 500 quilômetros, não dá para ir com um quarto de tanque,
tem que encher o tanque. Então você tem que se preparar, você prevê o futuro. Você vai numa viagem, você se prepara para aquilo. Então é como se fosse uma embarcação aqui, que ela precisa absolutamente de tudo aquilo que era necessário para ir e para voltar. Esse era o termo aqui que os gregos usavam. Nós fizemos um acampamento com os homens aqui, que inclusive, homens, que você que não participou do acampamento, em outubro vai ter o segundo aqui. Amém? Estamos juntos? Amém. Esse amém meio devagar aqui é porque é para nós mesmo, né? A gente precisa ir. Mas nesse acampamento, para aqueles que foram, quem aqui foi para o acampamento? Quem que foi para o acampamento? Foram. Esses que foram para o acampamento se divertiram demais, porque lá a gente comeu muito, fez muita bagunça, né, Nicolas? Fez muita coisa legal, foi muito divertido, foi muito bacana esse acampamento. Mas quando eles foram para o acampamento, o que a gente falou para eles? Para eles colocarem na mochila, a gente deu uma lista, e a gente falou, levem isso aqui na mochila de vocês, porque isso aqui vai ser o necessário para vocês cumprirem a jornada lá nesse acampamento. Então eles receberam uma lista para colocar na mochila. Então, o que tinha na lista? Pantufa, cobertinha, marshmallow, carne para a gente assar, essas coisas, né, que a gente faz nos acampamentos, não é? Espeto, essas coisas. Então a gente recebeu uma lista, né, para colocar dentro da mochila. Então o que era? Por quê? Porque esses itens que estavam ali iam ser necessários para o período que nós estaríamos lá ali naquele acampamento. Quem está comigo aqui? Quem está entendendo? Diz amém. Então você olhar agora, amados, para alguém, no seu vínculo de afeição, você vai olhar para essa pessoa, e você vai preparar essa pessoa para algo que está por vir. Então, eu falei que eu ia falar sobre os casais, né? Por que nós fazemos a escola de casais aqui na igreja? Por que nós fazemos a escola de casais? E por que eu falei exatamente para quem é noivo e vai casar, precisa fazer essa escola? Sabe por quê? Porque é o nosso papel, dos mais velhos aqui na casa, que já tem mais experiência, que já tem mais anos de casado, a gente chegar para você e dizer assim, você quer ter um casamento feliz, ou você quer ter um casamento de Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, então você tem que fazer essa escola. Por quê? Porque você vai aprender a lidar com isso, porque casamento não é fácil, casamento é uma pessoa completamente diferente da outra, e uma hora que vocês juntarem, se forem dormir junto, na primeira, na segunda é de boa, irmão, mas depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, acostuma para ver. Esse ano eu faço 28 aninhos de idade. Eu sei, né? Eu sei que não parece um pouquinho mais velho, mas tenho 30. Esse ano eu faço 28 anos de casado. Casei com 2 anos. 28 anos de casado. Nesses 28 anos de casado, ainda hoje nós estamos nos aperfeiçoando. Ainda hoje nós estamos nos preparando. E agora a gente quer fazer o quê? Prever a próxima geração, para não viver e não passar ou não sofrer da forma como nós sofremos, como nós vivemos. Então a gente quer ajudar você. Quando faltar dinheiro aqui, vocês vão reagir assim. O inimigo vai querer destruir vocês, o emocional vai querer destruir vocês. Então você tem que se comportar assim. Quando der uma situação assim aí no casamento de vocês, você precisa se comportar assim. Então nosso papel é o quê? É prever algo e ajudar você, dar condições para que você que entrou numa jornada do casamento, você possa concluir esse casamento lá no final, e a gente possa celebrar aqui seus 10, 20, 30, 50, 60, 70 anos de casado. Quem está entendendo aqui, amados? Então, o discipulador é aquele que prevê a necessidade. Esse jovem está aqui, ele vai entrar na faculdade. Vai entrar na faculdade? O que ele precisa aprender? Cara, lá na faculdade, essa faculdade vai engolir você. Vai colocar conceitos, vai destruir conceitos. Aqui, muitas vezes, muitos professores vão destruir conceitos que a palavra de Deus diz que é base para a nossa vida. E vai querer destruir, querer trazer conflitos na sua mente. Então você precisa estar preparado para você entrar lá. Para você não ser engolido por conceitos e por inverdades.
Você precisa entender, então eu vou preparo o meu filho. Não é só pegar e colocar o filho na escola, é o professor que eduque. É por isso que a gente tem o país que a gente tem hoje. Então nós temos uma responsabilidade. Eu sinto que as minhas filhas às vezes questionam algumas coisas, eu falo assim, não, ó, deixa eu explicar para você. É isso, ó. E eu não estou falando de direita nem de esquerda, eu estou falando de princípio bíblico, amém, amados? Então nós vamos trazer a luz da palavra de Deus, a ponto de quando eles chegarem lá na escola, se um professor, ou se alguém ali, alguém com uma narrativa, se qualquer coisa, for dizer algo que é contra aquilo que ele aprendeu, ele vai dizer, opa, aí pastor, pode falar o que você quiser, mas eu sei que não é assim, meu pai falou assim, porque a palavra de Deus fala assim. Então isso é prever, isso é prever. Você pode dizer amém? E o quarto é treinar. Então a palavra preparar alguém, você nunca mais vai ler esse versículo de uma forma diferente, você vai entender que preparar, então ele significa restaurar, consertar, prever, como alguém que prevê o futuro, e vou me antecipar, e eu vou treinar essa pessoa. E esse treinar aqui, no contexto dos gregos, eles usavam essa palavra para treinar alguém para a luta. Os romanos também usavam esse termo para luta. Então é um termo que os gladiadores, quando eles escolhiam uma arma, depois que eles escolhiam uma arma, eles iam ali, eles iam trabalhar aquela habilidade de tal forma que eles se tornassem peritos naquela arma. Então tinha gladiador que tinha um martelo com espinhos de ferro na ponta, tinha gladiador que tinha uma espada gigantesca, tinha cara que tinha duas espadas pequenas na mão e lutava com as duas, outro que tinha escudo, enfim, cada um tinha uma determinada habilidade. Eles treinavam, para quê? Para que quando a batalha viesse, eles estivessem preparados para a batalha. O que é o nosso papel, para quem está no nosso vínculo de afeição, onde nós vamos discipular essa vida, é dizer para ele assim, meu irmão, a vida com Deus não é o mar de rosa, a vida com Deus não é a Disneylândia, a vida com Deus, meu irmão, é dureza, é você ir muitas vezes para uma arena e você ser comido por leão, é você ir para uma caverna, é você lidar com situações, lidar com a sua alma, lidar com temperamentos, ter que lidar com perdão, você vai ter que receber perdão, você vai ter que perdoar, você vai ter que se esforçar para manter o vínculo da paz, você vai ter que se esforçar para ter comunhão uns com os outros, e isso significa que você precisa treinar. A gente tem que treinar, você precisa se capacitar. Eu não vou naquela igreja porque aquele irmão brigou comigo, então não vai à igreja nenhuma, porque alguém vai brigar com você. Quem já teve aqui na igreja um irmão que brigou com você aqui, irmão, na igreja? Os que não tiveram, espere depois numa fila que alguém vai brigar com você depois do final, porque uma hora alguém vai brigar com você, uma hora alguém vai frustrar você, e agora eu preciso aprender como é que eu vou lidar com isso. Eu tenho que treinar, e eu vou treinar esse discípulo. Aí esse discípulo está lá, pastor, eu quero desistir de tudo. Não, que é isso, macho? Vai desistir o quê? Ah, vou largar. Vai largar coisa nenhuma, vai ficar aí. Aí está segurando uma bandeira lá, e está o Nicolas lá no acampamento, e diz, poxa vida, onde que é o caminho para eu voltar para minha casa? Mas ficou, contra a vontade ficou, né? Foi lá, assistiu, treinou. Está louco para fazer de novo o acampamento. Então a gente precisa treinar. Para quê? Para algo que eu vou fazer, para a luta, as lutas diárias da nossa vida. Então, para encerrar, amados, eu tenho um desafio para todos nós, para a igreja. Quero chamar o louvor aqui. Qual é o nosso maior desafio como One Hope? Então nós temos aqui. Isso aqui é uma base, tá? Isso aqui foi um pastor que não vou citar nem nada aqui, pastor americano que desenvolveu isso, tá? Em livros, tem apostila, mas também isso pouco importa. O que importa para a gente é a prática aqui disso aqui. Isso aqui é uma das formas que a gente tem para poder, essas pessoas que estão no nosso vínculo de afeição, nós cuidarmos de cada uma delas. Qual é o nosso maior desafio? E aqui é que muitas vezes a gente se perde, sabe? Porque se você traz teus filhos para vir para a igreja, uma vez por semana,
mas você não ensina os seus filhos a viver na prática, você não preparou os teus filhos para o futuro e para aquilo que Jesus planejou na vida deles, para eles experimentarem. Sabe, às vezes tem gente, tem famílias que nós já aconselhamos que abandonaram a igreja, abandonaram a vida com Deus. E o nosso conselho, como pastores aqui na casa, sempre foi o mesmo. Não tem a ver com você só, cara. Não tem a ver com o casal. Mas o que você vai gerar na vida dos teus filhos, porque eles crescem. Que mensagem você está dando para os seus filhos? Ah, eu vou na igreja de vez em quando. Ah, aquele irmão lá. Ah, aquele pastor lá. Ah, porque não sei o que. Ah, porque não sei o que. Eles vão crescendo, uma esponjinha. Uma esponjinha. Ah, aquele irmão lá. Ah, aquela irmã lá. Uma esponjinha. Eles crescem. Sabe como eles crescem? Igualzinho você. Cresce igual a gente. Então, amados, esse ciclo tem que acabar de uma vez por todas na nossa vida. Nós queremos ensinar os nossos filhos a serem homens, mulheres de Deus, a viverem aquilo que Deus preparou para que eles pudessem viver. Você pode dizer amém? Sabe, queridos, existem milhares de pessoas que frequentam cultos todas as semanas, que cantam, que contribuem de coração, mas fracassam nesses 4 quadrantes aqui. Que fracassam nesses 4 quadrantes toda semana. E a gente precisa entender que discipulado não é um programa com diploma, com certificado. Discipulado é transferência de vida. Sabe qual a beleza disso? É que você não precisa nem falar para a pessoa que você está discipulando ela. Porque eu tenho gente que eu faço, que eu aplico isso daqui, ela nem sabe que eu aplico. Essa é a parte mais legal. Porque não tem a ver com programa. Tem a ver com transferir vida. Eu aplico isso aqui nas minhas filhas, na minha esposa, eles nem sabem. Isso que é a parte legal da história. Mas quem você ama, quem está no vínculo da sua afeição, sabe como essa pessoa precisa ser discipulada, ela precisa ser cuidada. E às vezes ela não vai abrir coisas para você, mas você enxerga a pessoa que você ama, porque ela está no seu vínculo, você enxerga as lutas dela, você conhece as respostas dela, e você vai trazer respostas à luz da palavra, e você vai guiar essa pessoa sem ter que usar rótulos, eu sou discipulador, ele é discípulo, não, você só vai transferindo. Por isso que eu acho lindo aqui quando Paulo ele encerra aqui a sua instrução aqui para Timóteo, lembrando que a ferramenta de todo trabalho na vida de alguém é a palavra de Deus. Ele diz lá em 2 Timóteo, põe para mim lá, filho. 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim, toda a escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Paulo está dizendo que a Bíblia aqui, ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para treinar, sabe, para treinar para a obra. Então, quando nós transformamos o discipulado numa apostila de algumas lições, eu estou dizendo que isso não pode, tá? Se alguém falar assim, eu vou discipular 12 lições, não vou porque o pastor falou, não tem nada a ver, a gente faz, porque de repente aquela pessoa está precisando daquela base bíblica, mas o discipulado é mais do que isso, aquilo é uma das ferramentas, amém, amados? Discipulado é transferência de vida. Discipulado é um compromisso diário com quem a gente ama. Como é que a gente sabe como a igreja perdeu esse sentimento de amor pelo discipulado?
Como é que a gente sabe? Quando a gente começa a se identificar como o rei Ezequias. O que importa para mim, eu quero receber a bênção, eu venho aqui nesse culto para eu receber a bênção que eu preciso, para que o Senhor resolva meu casamento, minha vida financeira, minha história, os problemas que eu trago, que o Senhor resolve e eu vou embora e, poxa vida, hoje o Senhor não falou comigo, ou hoje o Senhor falou uma coisa que não tinha nada a ver com a minha história, ou só eu, tipo sanguessuga, sabe? Que a Bíblia se refere. Não, não é isso. Ser discípulo de Jesus é mais do que isso. Ah, não, o que me importa é só comigo, não me importa com quem vem depois de mim. Mas One Hope, imagina se nós nos tornássemos uma igreja de uma, duas, sei lá quantas centenas de pessoas que compreendem de verdade o poder que a proximidade tem. Já parou para pensar nisso? Imagine se, em vez de a gente tentar discipular à distância, a gente chegasse, sabe, perto o suficiente para conhecer a vida um do outro, para que a gente possa conhecer as dores, as dificuldades do outro, e ali a gente possa derramar, a gente possa transbordar aquilo que nós estamos cheios, a gente possa transbordar, derramar o amor para restaurar aquilo que o pecado quebrou. E é isso o meu sonho de igreja, cara. Isso é o nosso sonho de igreja. Nós podemos ser uma igreja que muda o mundo? Como nós mudamos o mundo? De um em um. De um em um. Uma pessoa de cada vez, uma família de cada vez, um quadrado de cada vez, uma história de cada vez, uma luta de cada vez, um concertozinho de cada vez, uma restauração de cada vez. Mas o que Deus espera de nós como igreja é que nós nos aproximemos daqueles que Deus colocou perto de nós e a gente possa investir a nossa vida na vida dessas pessoas. Queria que você fechasse seus olhos por um instante, curvasse sua cabeça. Eu quero orar por você. Talvez você entrou hoje aqui e tem coisas na sua vida que possam estar quebradas. Talvez sejam coisas na sua vida que possam ser e precisam ser restauradas. Talvez há um treinamento que você precise, ou há um preparo para uma jornada que você está começando. E eu preciso dizer para você, nessa igreja nós temos a resposta. Ah, pastor, vocês são a resposta, vocês são a última bolacha do pacote, vocês são o gás da coca. Eu falo, não, a gente é só uma ferramenta, mas a resposta que a gente tem para você é Jesus. É Jesus. Jesus pode restaurar você, Ele pode restaurar a sua vida, seu casamento, a sua família, sua profissão. Jesus, cara, Jesus pode restaurar, Jesus pode consertar, Ele pode te preparar, Ele pode te treinar para batalhas duras que vão vir. E é isso que Ele quer preparar você, catartismos. Ele quer preparar você para edificar o corpo de Cristo. Ele quer preparar você para você experimentar algo que você foi feito, algo que você foi preparado para experimentar desde antes da fundação do mundo, e que você até então você não experimentou. Ele quer dar para você essa oportunidade. Jesus. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração, onde você está, que você repetisse essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, nessa noite, a minha vida é Tua, a minha vida é Tua, a
Minha vida pertence a você. A minha vida pertence a você. Eu aprendi que o Senhor cuida de mim. Me perdoa. Me perdoa de todos os meus erros, de todos os meus pecados. Que o Senhor quer restaurar a minha vida. Que o Senhor quer consertar algo em mim. Que o Senhor quer me preparar para uma jornada. O Senhor quer me treinar para batalhas. Então minha vida é sua. Nessa noite eu te faço o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Pai, eu oro por essas pessoas que fizeram essa oração pela primeira vez. Que a tua bondade, que o teu amor, que a tua misericórdia, que a tua compaixão, que o teu Espírito Santo possa ser derramado de uma maneira abundante na vida de cada um dos teus filhos aqui. E que eles possam ser preparados para edificar o teu corpo, e que eles possam experimentar aquilo que o Senhor desejou que eles experimentassem, ainda antes de estarem no ventre de suas mães, que eles possam experimentar tudo aquilo que o Senhor desenhou na vida de cada um deles, que eles possam viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para a vida de cada um deles. E eu oro por essa casa, eu oro por essa igreja, que essa igreja se torne uma igreja discipuladora, que nós possamos olhar para o nosso irmão, e nós possamos cuidar do nosso irmão, cuidar daqueles que nós temos afeição, que nós possamos olhar para eles como Jesus olha para eles, com todo amor, com toda a compaixão, que nós possamos olhar para aqueles que nos são próximos, e receber, dar e receber. Pai, aqueles que hoje fizeram essa oração pela primeira vez, que o Senhor os abençoe, que o Senhor governe a vida de cada um deles, que o teu Espírito Santo os capacite para essa nova temporada. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos colocar de pé. Eu queria que você levantasse a sua mão, se você fez essa oração hoje pela primeira vez. Quem entregou sua vida a Jesus, você fez essa oração pela primeira vez, bem alto, levante sua mão. Quem fez essa oração pela primeira vez aqui? Você que está perto dessa pessoa, dê um abraço nela, diga: seja bem-vinda, seja bem-vindo a essa casa, seja bem-vindo ao reino. Você que trouxe um convidado aqui, que fez essa oração pela primeira vez, abençoe a vida dessa pessoa. Vamos adorar e nós vamos encerrar? Vamos adorar? Grande é o Senhor, digno de louvor. Vamos adorar. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Ele ama você. Ele ama você. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e os céus. Mais uma vez, toda a igreja, vai. Você pode adorá-lo. Você pode levantar suas mãos aos céus e adorá-lo. Isso, levante sua mão e o adore. A palavra de Deus diz que as nossas mãos levantadas são como o sacrifício da tarde. São como o sacrifício da tarde, o sacrifício que Jesus fez naquela cruz por nós. Nossas mãos levantadas são como Cristo que cedeu as nossas mãos por nós naquela cruz.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer Nós queremos te engrandecer, Senhor. e agradecer-te Senhor, tua obra em nossas vidas nós te louvamos. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a glória, Dê a mão para quem está do seu lado. força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Levanta a mão do seu irmão, repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero fazer um pedido para você antes de fazer a última oração. Se você entregou sua vida para Jesus, a gente queria muito te conhecer. Sabe, a gente quer colocar você no centro daquele quadrado, no centro da nossa afeição. A gente quer ser próximo de você, a gente quer poder te ajudar, a te ensinar a palavra, a te ensinar os caminhos, e a gente só vai poder fazer isso se você deixar o seu contato. A gente não quer invadir a privacidade de ninguém. Então, o meu pedido para você de todo o coração, para que a gente possa te conhecer, que você seja cuidado, deixa o seu nome com alguns irmãos, estão lá na saída, eles estão com prancheta na mão, você vai receber uma mensagem, um WhatsApp, alguém que vai entrar em contato com você, vai te convidar daqui a alguns dias para um café de integração que a gente vai ter aqui. A gente queria muito te conhecer, amém? Estenda suas mãos para cá, que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo da promessa seja com cada um de vocês até que Ele venha, e como servo do Deus vivo abençoo você, sua casa, sua família, que não falte azeite na sua vasilha, que você seja cheio do Espírito Santo e Ele revele a você todas essas pessoas que estão na sua vida, no centro da sua afeição, e essas pessoas possam ser discipuladas, cuidadas por você. E que Deus te capacite e te ajude nesse processo tão lindo de discipulado, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Dê um abraço que está do seu lado, diga: eu te amo em Jesus, meu irmão.